No palco silencioso do cosmos, existe um personagem que, mesmo cercado de tempestades violentas, permanece enigmático demais para ser compreendido. Ele não produz luz própria, não possui superfície sólida e é formado por algo tão extremo que sequer existe de forma natural aqui na Terra. Ainda assim, influencia o destino do nosso planeta, mesmo a mais de 778 milhões de quilômetros de distância. Esse personagem é Júpiter, o gigante que domina gravitacionalmente o sistema solar. Um mundo tão colossal que, se oco, poderia engolir todos os outros planetas e ainda sobraria espaço. Seu dia dura menos que o de um ser humano, apenas 9 horas e 56 minutos, tempo suficiente para movimentar tempestades capazes de engolir 2 terras inteiras. Em sua atmosfera, raios surgem em quantidade e intensidade nunca observadas em qualquer outro lugar conhecido. Mas agora, a questão não é o que vemos em Júpiter, e sim aquilo que não deveríamos ter descoberto. Recentemente, dados coletados por sondas e analisados por astrofísicos revelaram um comportamento completamente inesperado no interior do planeta. Algo que contradiz teorias estabelecidas há décadas e que pode reescrever o que pensamos sobre a formação de mundos, e talvez até sobre a origem da vida. Júpiter não é apenas uma força de proteção. Ele pode ser um laboratório cósmico, um arquivo vivo das primeiras eras do universo, e seus segredos, finalmente, começaram a emergir. E agora surge a pergunta que guia nossa investigação: o que, exatamente, os cientistas descobriram dentro de Júpiter? E por que essa revelação muda tudo o que sabemos sobre o Sistema Solar? No coração do majestoso Júpiter pulsa um enigma mais profundo do que suas faixas coloridas: seu campo magnético. Não é apenas forte, ele é singular, mutável e completamente diferente do que conhecemos na Terra. Cientistas, até então impressionados com sua grandiosidade, descobriram algo inesperado. Esse campo não é estático. Ele muda com o tempo. Essa variação temporal, chamada de variação secular, foi identificada pela sonda Juno da NASA. As medições de décadas, desde as missões Pioneer e Voyager até os sobrevoos da Juno, revelaram que o campo magnético de Júpiter oscila, modifica sua intensidade e forma. Como isso é possível? A resposta pode estar nas profundezas turbulentas do planeta. Ventos zonais, correntes atmosféricas gigantescas, que penetram até cerca de 3.000 quilômetros de profundidade e interagem com o interior composto por hidrogênio metálico, líquido e altamente condutor. Essas correntes funcionam quase como tornados elétricos, deformando e esticando as linhas magnéticas internas. Uma parte especialmente intrigante desse quebra-cabeça é chamada de Grande Mancha Azul, uma região magnética intensa perto do equador de Júpiter, onde as mudanças do campo magnético são mais pronunciadas. É nessa zona que as variações observadas se concentram, guiadas por ventos poderosos e profundos. Por que isso importa? Porque entender essa dinâmica magnética não é só um exercício acadêmico. Ela revela a estrutura interna de Júpiter, como seu núcleo metálico funciona e o papel das camadas profundas no seu dínamo planetário. Além disso, esse comportamento variável tem implicações mais amplas. Estudar a magnetosfera de Júpiter pode ajudar a decifrar os segredos do campo magnético terrestre, que também muda com o tempo. Essas correntes internas de hidrogênio metálico, geradas sob pressão tão extrema que transformam o gás em um líquido altamente condutor, formam a base da dínamo de Júpiter.
A física desse processo é complexa, e alguns modelos sugerem que há camadas estáveis no interior, com estratificações que ajudam a manter a fluidez e a gerar o campo magnético. O resultado desse dínamo não é um campo magnético simples como um ímã de geladeira. É algo mais parecido com um mosaico dinâmico. Regiões intensas, fluxo turbulento, variações constantes. E uma magnetosfera gigantesca que cria auroras espetaculares nos polos de Júpiter. O que estamos testemunhando, então, não é apenas a força magnética de um gigante gasoso, é um laboratório vivo. Um mecanismo planetário complexo que pode nos ensinar não apenas sobre Júpiter, mas também sobre como os planetas se formam, evoluem e mantêm uma atividade interna. E isso nos leva a uma dúvida ainda mais profunda. Se o campo magnético de Júpiter é mutável, dinâmico e impulsionado por correntes internas profundas, o que mais esse gigante esconde em seu interior? E que outras verdades poderíamos desvendar quando entendermos esse dínamo? A descoberta de que o campo magnético de Júpiter muda com o tempo não é o final da história. Na verdade, foi só o primeiro fio puxado de um novelo muito maior. Por trás dessa variação magnética, cientistas encontraram pistas de algo ainda mais perturbador. O núcleo de Júpiter pode não ser sólido, estável e definido. Ele pode ser parcial, difuso, misto, em constante transformação. Um núcleo vivo. Durante décadas, acreditou-se que Júpiter, assim como a Terra, possuía um núcleo denso, compacto, feito de elementos pesados, ferro, rochas e substâncias metálicas pressionadas a temperaturas extremas. Mas as medições feitas pela sonda Juno, cruzadas com modelos gravitacionais, mostraram outra coisa. Tudo indica que o interior de Júpiter se comporta como um híbrido fluido-sólido, com regiões densas misturadas a materiais leves, como se o planeta estivesse se desfazendo e se recompondo ao mesmo tempo. Esse núcleo difuso é descrito em estudos como o da Nature, em análise liderada por pesquisadores da Universidade de Lyon e do Caltech, sugerindo que o impacto de um protoplaneta gigante, possivelmente do tamanho da Terra, pode ter colidido com Júpiter há bilhões de anos, desestabilizando permanentemente sua estrutura interna. O resultado seria um interior fragmentado, misturado, impossibilitado de voltar a um estado rígido novamente. Isso explicaria o campo magnético mutável. Se o núcleo é instável, se o hidrogênio metálico circula por áreas fluidas que se reorganizam lentamente ao longo de milênios, o efeito magnético não seria estático. Seria o equivalente cósmico a um coração pulsante. Mas, para entender o tamanho desse mistério, precisamos falar do verdadeiro protagonista: o hidrogênio metálico, o oceano elétrico de Júpiter. Nas profundezas de Júpiter, a pressão é tão absurda que transforma o gás mais comum do universo, o hidrogênio, em um líquido metálico. Isso não é metáfora. Ele se torna literalmente condutor como um metal líquido, como se fosse um oceano de mercúrio, porém feito de hidrogênio comprimido. Ele conduz eletricidade. Ele gera o dínamo magnético e ele reage com o núcleo, moldando o campo do planeta. Imagine mares elétricos, torcidos por tempestades invisíveis que duram milhares de anos. Essas tempestades arrastam o campo magnético e alteram sua forma. A física desse processo é tão nova que, até hoje, cientistas não conseguem reproduzir em condições normais na Terra, apenas simulam computacionalmente. Um planeta que reconfigura a própria identidade. Se o interior de Júpiter é instável e se o seu oceano magnético é mais profundo do que acreditávamos, significa que o planeta, ao longo de milhões de anos, pode recriar seu campo magnético, reescrever suas correntes
e mudar sua estrutura interna lentamente. Em outras palavras, Júpiter pode estar se reformulando desde dentro. Esse comportamento tem consequências enormes. Isso indica que o dínamo planetário pode ser mutável. Campos magnéticos podem ser produtos de interiores caóticos, não de estruturas fixas, e até planetas maduros podem continuar evoluindo internamente. E aqui está o impacto chocante dessa revelação. Se Júpiter muda, então campos magnéticos não são apenas escudos protetores, são sinais biográficos de um planeta. Eles contam sua história, registram seus traumas, revelam o que ele já foi. O passado de Júpiter está escrito em sua magnetosfera, assim como os anéis de uma árvore revelam sua idade. Estudar Júpiter permite entender como o campo magnético da Terra pode se comportar no futuro. Nós também temos variações seculares. Nosso campo enfraquece e muda lentamente, gerando possibilidade de inversão polar em milhares de anos. Observar Júpiter é como olhar para um laboratório natural gigantesco, onde processos invisíveis podem nos ensinar a prever transformações magnéticas futuras aqui mesmo, em casa. Por isso, a NASA não estuda Júpiter apenas por curiosidade astronômica. O que descobrimos lá pode nos ajudar a compreender o clima espacial, proteção contra radiação, comportamento do núcleo terrestre e a evolução planetária. E diante de tudo isso, surge a verdadeira pergunta que os cientistas agora fazem. Se o núcleo de Júpiter é mutável e seu coração metálico remodela o campo magnético, o que mais esse gigante gasoso está transformando? E até onde essa metamorfose pode chegar? Júpiter sempre foi tratado como um adulto do sistema solar, formado há bilhões de anos e estabilizado desde então. Mas agora descobrimos que ele talvez seja exatamente o contrário. Um mundo que ainda está se moldando. Um planeta que continua rearranjando suas entranhas, como se ainda estivesse em processo de nascimento. Seu núcleo pode não ser sólido. Seu oceano metálico muda de forma. Seu campo magnético se reescreve com o passar do tempo. Cada dado revela não um gigante pronto, mas um organismo cósmico em constante de transformação. Isso nos obriga a repensar tudo o que sabemos sobre a evolução planetária, inclusive sobre o futuro da Terra. E é aqui que entra você. Será que campo magnético e núcleo são realmente estáticos? Ou estamos apenas começando a entender como os planetas vivem? Você acredita que planetas podem ter ciclos internos, quase como um metabolismo espacial? E se a Terra também já estivesse mudando por dentro sem percebermos? Comente aqui embaixo. Sua opinião, dúvida ou teoria faz esse debate ir ainda mais longe. Compartilhe o vídeo com alguém que gosta de ciência e mistérios do universo e ajude mais pessoas a se surpreender com isso. E se você gosta de descobertas que desafiam o que acreditávamos estar definido, não saia do canal ainda. Nosso último vídeo revela algo igualmente perturbador. Um enigma escondido no lado oculto da Lua, descoberto pela China. Assista agora. O mistério da Lua. O que a China descobriu no lado oculto da Lua? O que está sendo escondido lá pode reescrever outra parte da nossa história cósmica.